Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês e muita gente online também ouvindo. Acredito que Deus nos traz em ambientes como esse, também para celebrar o aniversário do apóstolo, mas porque Deus também, Ele quer passar sobre a tua vida, movendo através da palavra e trazendo um renovo sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Eu quero abrir um texto, abre um texto comigo em Números capítulo 14, versículo 24. Onde nessa história de Caleb, eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus e também um pouco sobre esse ambiente, do aniversário do apóstolo Lamartine. O apóstolo Lamartine tem sido para nós, uma fonte de inspiração. E eu ficava buscando alguma palavra que pudesse fazer sentido para nós. Eu via sobre a história de Caleb, que diz assim, em Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Olha que outra versão diz: quanto ao meu servidor Caleb, já que um outro sopro estava dentro dele. Fala comigo, um outro sopro. A Bíblia fala que tinha um outro sopro dentro dele, plenamente atrás de mim, e eu farei vir até a terra onde ele vem. Lá sua semente a herdará. Uma última versão fala assim: mas quanto ao meu servo Caleb, como esteve com ele um espírito diferente e me seguiu plenamente, então eu trarei para a terra na qual ele lá chegou, e seus descendentes os expulsarão. Essa palavra, na verdade, ela fala sobre frequência, sobre sintonia. Fale comigo, na mesma frequência. Ela fala um pouco sobre essa frequência que Caleb e Josué tinham na sua caminhada. É interessante porque em toda a história bíblica você vai perceber que houveram pessoas que puderam avançar porque andaram com pessoas que estavam na mesma sintonia, na mesma frequência que eles. Andar com o apóstolo Lamartine para mim sempre foi uma inspiração tremenda, porque Lamartine é como aquela árvore de oliveira. Não sei se você estudou sobre ela, que todas as árvores perto dela ficam curadas, porque ela tem uma capacidade de encontrar pela raiz dela as árvores vizinhas, e quem estiver perto é curado, quem estiver perto é abençoado. É o que eu me sinto com Lamartine. Eu não vim aqui para falar dele, fique tranquilo que eu vou falar da palavra já. Mas é muito importante isso para mim, Lamartine, porque não tem um momento da minha vida, seja a gente de férias, seja a gente em Israel, seja a gente rindo, chorando juntos, que eu não aprendo algo que impulsiona a minha vida, que me ensina, que ajusta. Isso se chama frequência. Fale comigo, na mesma frequência. Andar com pessoas que têm a mesma frequência que você lhe traz resultados absurdos. E ao mesmo tempo, quando você não consegue descobrir essa frequência, muitas pessoas estão solitárias nas suas conquistas. A começar pastores, mas em geral muita gente não consegue romper na vida porque ele não consegue encontrar o parceiro da sua frequência. A mesma frequência não significa pensar igual, mas desejar igual. Pensa sobre isso. Não é você pensar igual a mim, mas é você desejar o que eu desejo. Porque quando nós desejamos a mesma coisa, fazer o nome de Jesus conhecido na terra, você vai encontrar pessoas em vários ambientes que estão na mesma frequência que você, prontos para romper na tua vida em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre Gideão. Sobre quem? É interessante que tem uma coisa que eu tive que aprender na minha vida, no decorrer do tempo ministerial, que antes de mostrar os meus planos às pessoas, eu preciso primeiro ajustar a frequência de quem está à minha volta. Seja minha família, seja minha equipe de trabalho, seja amigos. Por quê? Porque é interessante que a Bíblia fala que Gideão, ele precisava que Deus falasse com a sua equipe, com as pessoas que andariam com ele, da mesma maneira que falou também com ele. Ele chega a pegar a lã, que talvez alguns dizem que é o novelo, já vi dizer também que era o próprio manto dele, que coloca na eira e diz assim: Deus, eu preciso de uma coisa. Eu sei que o Senhor já falou comigo, mas eu preciso de um sinal. Eu preciso que o Senhor nessa noite encharque essa lã, encharque esse manto, deixe ele bem encharcado, mas em volta dele bem seco. Quando chegou de manhã, a Bíblia diz que ele pegou aquele manto, ele pegou aquela novelo, aquela lã, e ele espreme, ele enche uma vasilha de água, e ele fica satisfeito, porque estava convicto de que Deus realmente falou com ele. Ele falou: Deus, não fica triste comigo não, eu vou colocar de novo.
Mas eu vou pedir uma coisa para o Senhor. O Senhor agora não precisa mais molhar esse manto. O Senhor molha em volta dele. Sabe o que ele estava dizendo? Eu já estou pleno. Eu já vi para onde estamos indo. Mas eu preciso que as pessoas à minha volta também recebam aquilo que eu recebi. Veja o que eu vi. Sinta o que eu senti. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus já tem levantado a apóstola Martim Lili, a sua casa, por décadas. Deus já mostrou para ele o que está para acontecer. Deus já tem dado a ele um caminho para onde essa igreja vai. Mas a oração que eu sei que todo líder faz, essa é a minha oração, tenho certeza que é a dele. É como se ele dissesse: Deus, o Senhor já me encharcou bastante, mas encharca a minha volta. Porque se o Senhor molhar as pessoas do jeito que o Senhor me molhou, se o Senhor encharcar a minha equipe, o Senhor encharcar as minhas ovelhas com aquilo que eu estou vendo, ninguém vai segurar a gente. Nós vamos romper em um nível extraordinário. Hoje é uma noite daquelas que Deus quer encharcar a volta na eira. Deus quer fazer muito além do que já fez na vida do apóstolo. Deus quer envolver você na mesma frequência. Tem alguém recebendo essa palavra? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então é interessante porque você não pode liberar os seus projetos até ajustar a frequência. Muitos projetos morreram literalmente natimortos, né? Morreram antes de começar. Porque você chegou empolgado na tua empresa, reuniu todo mundo, falou: nós vamos romper, vamos vender, vamos romper. De repente tu olha assim para a tua equipe e percebe que ninguém está acreditando que você acredita. Não é diferente numa igreja, não é diferente dentro de uma casa. Quando os filhos estão reunidos com seus pais, às vezes estão na frequência completamente em outra sintonia, e você não consegue. É interessante porque aqueles que caminham na mesma frequência são aqueles que abrem ou molham os pés para que todos passem a pés enxutos. A Bíblia diz que Josué, quem mesmo? Ele estava diante de um grande desafio: atravessar o Rio Jordão na época da cheia. Não é só atravessar o Jordão na época da cheia. Eles passaram tantos anos perto do Jordão, aonde eles podiam ter atravessado com água talvez até o máximo a coxa, o máximo a cintura, mas Deus mandou Josué atravessar com o povo quando estava na época da cheia, porque Deus queria aumentar a influência de Josué. Ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como Moisés atravessou o povo pelo Mar Vermelho, Deus agora está aumentando a influência dele. Por quê? Porque quanto maior for a tua influência, maior será a resistência. Deus queria dar a ele a oportunidade de liderar um povo que visse a mão de Deus sobre ele. Mas o mais tremendo, olhe para mim, você deve se lembrar, Deus falou com ele: olha, prepare o povo, ajuste a sintonia, ajuste a frequência. Todos vão ficar em santidade essa noite, todos vão lavar suas vestes, todos vão esperar com expectativa, porque ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Ele não atravessou enquanto não houve uma atmosfera definida, uma frequência definida. Deus está para fazer algo nesse Brasil, querido. Eu sei que você já percebeu, não é apenas aqui, não é apenas em Volta Redonda. Existe um favor de Deus vindo sobre a nossa nação, mas Deus está ajustando essa atmosfera, essa frequência, para derramar o seu favor. Diz a Bíblia que a palavra é que os sacerdotes vão atravessar. Quando eles colocaram a planta do pé, molharam o pé, diz a Bíblia que o Rio Jordão começou a abrir, e eles foram passando. Quando chegou no meio, eles molharam os pés, porque sempre vão ter aqueles que vão molhar os pés, para que outros passem com os pés enxutos. Você faz parte de uma geração, querido, que tem molhado os pés pela tua casa, para que a tua família passe com os pés enxutos. Você está aqui hoje porque Deus está te dando a oportunidade de abrir a porta para que todo mundo passe. Você é daqueles que abre a porta e diz: pode passar, pode passar. E alguém diz: não, mas você não vai. Não, vou ainda não, pode passar, pode passar. Aí aquela sensação, todo mundo chega primeiro que eu fiquei para trás. Não, líder não pensa assim. Fala comigo, líder não pensa assim. Você é aquele que Deus chamou para abrir a porta para que a tua casa passe, para que as pessoas ao teu redor passem, para que você molhe o pé, para que todos passem com o pé enxuto e atravesse para o outro lado. Aquele povo de Israel levou as bagagens que eles tinham. Eles estavam carregando suas tendas, suas roupas, suas comidas e tudo que tinha para atravessar para a terra prometida. Quem está na sintonia, diga amém. Você está entendendo? A diferença é que aqueles que molharam os pés estavam levando a arca.
porque não é o que você está pisando que libera o caminho, é o que você está carregando. Eles estavam carregando a presença de Deus sobre a vida deles. Não é assim? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? A gente tem uma tendência meio mística, aquela coisa do seguinte: coloquei a planta do pé, eu conquisto, mas depende do que está nas tuas costas. Porque não é no pé que está o poder está no que você carrega. Eles carregavam a Arca da Aliança e por isso o caminho se abriu. Mas enquanto o povo carregava suas bagagens, porque é o povo, os sacerdotes que abriram o caminho, molharam os pés, carregavam a presença. Eles não trouxeram suas bagagens, porque lá do outro lado, para enfrentar o inimigo, bagagem não vai ter autoridade, mas a presença que você carrega vai lhe dar autoridade para enfrentar os desafios que estão do outro lado, em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje fala sobre Caleb. A Bíblia fala que ele tem um outro sopro, ele tem um outro espírito, é alguém que tem algo diferente, ele pensa diferente. E a minha pergunta é muito básica: as pessoas ao redor de você, elas estão na mesma frequência que você? Havia um momento muito decisivo. Os irmãos devem se lembrar que 12 espias foram, 10 com um relatório terrível dizendo não tem jeito, mas a Bíblia fala que tinha um homem, na verdade 2, que tinha sobre eles um outro sopro, e por conta disso eles definiram um discurso onde eles disseram: todos estão dizendo que não tem jeito. Inclusive incluíram Josué e Caleb no nós. Aqueles 10 espias começaram a falar como algo improvável, como dizendo: olha, nós aqui. E de repente Josué, Caleb no caso, manda o povo se calar. Por quê? Porque ele abaixou o nível da murmuração e aumentou o nível da profecia. Existem momentos que na tua vida menos é mais. Você vai ter que abaixar o nível da reclamação e aumentar o nível da profecia, da palavra. E no mesmo instante ele começou a trazer um discurso completamente novo. Quem viu que ele estava no mesmo lugar que os outros ficaram pensando: como que ele está falando algo tão diferente daqueles 10 que estiveram no mesmo lugar? Porque ele tinha um outro sopro. Aprenda uma coisa na tua vida, querido. Esse é um ano que nós entramos com muita ansiedade, em geral no Brasil. E ficou muito claro para mim que a gente vai sobreviver, e não só sobreviver, nós vamos também prosperar. Nós não vamos só sobreviver, nós vamos prosperar. É mais do que isso. Quando o povo de Israel estava no exílio, eles estavam achando que o exílio demoraria 2 anos, 3 anos na Babilônia. Chegou um momento que ninguém tinha construído nada, ninguém tinha feito nada. Sabe quando você vai para um lugar e deixa a tua roupa na mala? Qualquer hora você vai embora? A sensação era essa: qualquer hora a gente vai embora. Aí veio o profeta e diz: não, vocês não estão entendendo. Vocês têm que construir casas, morar nas casas, ter filhos. Seus filhos vão casar, vão ter filhos. Alguém teve que acordar eles, dizendo: vocês não estão entendendo, vocês vão morar aqui mesmo. É aqui que é o lugar. Vocês não só vão sobreviver não, vocês vão prosperar nessa terra do exílio. Porque aquele povo que chegou e não sabia do plano completo de Deus, acharam assim: a gente vai ficar aqui 1 ano, depois a gente vai embora. Ninguém construiu, ninguém realizou, ninguém arriscou, ninguém trabalhou, ninguém se esmerou, ninguém se engajou. Até que o profeta diz: vocês não estão entendendo. Construam casas, tenham filhos, casem seus filhos. Deus vai prosperar vocês nessa terra. Quando a história de Caleb, querido, aconteceu muito antes disso, ele está com um discurso completamente diferente, porque a fonte dele era outra. E se você compreender isso, você vai viver nesse tempo com uma palavra sempre de mudança nos ambientes que você está. Porque o Espírito que estava sobre Caleb é o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Você tem um outro sopro, você tem um outro Espírito, você tem uma outra declaração, uma outra direção. É interessante porque os dois estavam tão na mesma frequência, que quando eles rasgaram as roupas juntos, falaram a mesma coisa, eles disseram: eia, significa vamos para cima. Eles entenderam muito bem que eles estavam diante de um desafio, porque eram companheiros da mesma frequência. Deus quer levantar pessoas, querido, que estão na mesma sintonia, na mesma frequência que você, para que você tenha um discurso, uma autoridade para vencer os obstáculos na tua frente. Só quem crê diga amém em nome de Jesus. É interessante que eu vi uma história, aliás eu fui ler essa história há pouco tempo atrás, sobre a baleia 52 Hz. Eu não sei se por um acaso você já teve essa curiosidade sobre essa baleia.
12 anos antes, quando ela foi apresentada a primeira vez na mídia, foi em 2000, quando falou sobre ela nos jornais, foi em 2004. Antes disso, um submarino de guerra estava fazendo o seu trabalho no fundo do mar, prospectando. Eles percebem que tem uma sintonia que eles não estavam acostumados a ver, porque a frequência de uma baleia é 15 a 20 Hz, onde elas se comunicam por quilômetro de distância, onde o macho consegue comunicar com a fêmea e com todas as outras para que se unam em alguma época do ano, entre setembro a dezembro, elas nadam juntas. De repente eles perceberam que tinha uma frequência e acharam que era um navio russo, um navio do inimigo, um navio um submarino com uma frequência diferente, e ficaram ali no silêncio, estudando aquilo, até que conseguiram se aproximar de uma baleia solitária. A frequência dela é tão baixa que ela não consegue se comunicar com outras e ela fica sozinha. Eles ficaram por anos estudando, até passar para os biólogos. Em 2004 foi falado a respeito dela. Ainda encontraram, porque ela vive 90 anos e diz, é uma espécime única, que não se junta com ninguém, porque a frequência dela, os restos são muito diferentes das baleias. Eu diria para você, querido, que a igreja, ela tem uma frequência e o mundo tem outra. Nós não vamos ser como o mundo, mas Deus quer nos dar a frequência que está lá fora. Deus quer nos fazer entender o que está acontecendo dentro da nossa casa, com nossos filhos, as pessoas à nossa volta, que olham para nós e eles sabem que existimos, mas não entendem nada do que nós falamos, porque a frequência está diferente. Mas Deus quer dar à igreja uma autoridade para que a gente compreenda e discirna a frequência do mundo aí fora, que está gritando, clamando, pedindo por ajuda da igreja. Glória a Deus pelas multidões que têm entrado nesse lugar. Glória a Deus pelas famílias que estão sendo alcançadas. Mas Deus quer te fazer entender a frequência da tua casa. Tem pessoas à sua volta que necessitam de ajuda. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fiz um ato profético, não entenda mal, porque eu li o texto que dizia: voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Eu, ao pé da letra, eu disse: então todo o território tem uma voz. Porque se o deserto tem uma voz, a minha cidade também tem. E eu clamava a Deus porque eu pregava a palavra e às vezes não atingia a necessidade das pessoas. Eu falei: Senhor, eu vou fazer uma loucura aqui. E nem falo para você fazer, mas eu estava em intercessão, em jejum, eu estava orando dentro da igreja. Eu coloco o ouvido no chão e falei: Deus, me faça ouvir o grito da minha cidade. Me faça ouvir a frequência. Tem um clamor aqui, tem uma voz clamando. E no meu espírito eu comecei a ouvir mulheres gritando porque estavam sendo espancadas, filhos sofridos, as famílias. Eu comecei a ter uma noção, porque era como se Deus estivesse me trazendo e revelando o clamor, a sintonia, a frequência da minha cidade. E eu comecei a pregar baseado naquilo que eu ouvi, e Deus começou a salvar vidas de uma maneira extraordinária. Acredite, na tua casa tem uma voz, na tua empresa tem gente gritando, essa cidade tem gente clamando. Existe uma frequência clamando e pedindo ajuda, e Deus quer dar a você esse entendimento. Deus não quer fazer da igreja uma baleia solitária, querido, que não comunica com ninguém. Deus quer nos fazer aqueles que têm a verdade, que vai arrancar o perdido lá de fora. Eu não sei se você recebe essa palavra. Dá glória a Deus aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um aleluia em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre Caleb, mas é tão interessante porque o que tinha de diferente nele é porque ele carregava um outro espírito. Isso dava a ele um outro discurso, isso dava a ele uma outra direção, isso trazia uma outra atmosfera. A minha oração é que Deus possa levantar pessoas com esse mesmo espírito que estava sobre Caleb. Você sabe como nós enfrentamos uma tempestade? Quando nós estamos na mesma frequência. É interessante porque tem uma metáfora que diz também sobre a vaca e o búfalo, que quando eles têm no seu instinto a percepção de que a tempestade chega, a vaca foge da tempestade, mas o búfalo, ele corre em direção à tempestade, como se na verdade ele passasse menos tempo nela, porque a tempestade sai saindo do ambiente que ela está, e ele corre em direção à tempestade. Eu estou contando essa metáfora porque tem uma passagem bíblica que Jesus, ele estava dentro de um barco, e os discípulos, atravessando o mar da Galileia, enfrentaram uma grande tempestade. Eles ficaram ali desafiados, porque na verdade eles não sabiam o que fazer.
E enquanto eles enfrentavam a tempestade, diz a palavra que Jesus dormia. Jesus o quê? Agora, como se dorme numa tempestade? Como alguém consegue dormir numa tempestade? É interessante porque quando você vê alguém, querido, que consegue, no meio de uma tempestade, continuar equilibrado, são duas coisas. Ou esse indivíduo é completamente uma pessoa que não tem responsabilidade, ou essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. Você pode acreditar, querido, que no meio da tempestade de fora, nunca permita que a tempestade de fora entre dentro de você. Jesus Cristo foi chamado, e a grande verdade é que a tempestade acorda Jesus. Mas acredite, a tempestade vai se arrepender de acordar você. Quando você aprender o que eu quero te ensinar hoje em nome de Jesus. Você quer aprender? Diga amém aí. Diz a palavra que Jesus vem e ele dá um comando à tempestade. Mas antes de ele dar um comando à tempestade, ele procura onde está a fé daqueles discípulos. Onde está a tua fé? Jesus está perguntando até hoje, onde está a vossa fé? E naquele momento, ele libera uma palavra à tempestade, ao vento, à tempestade que acalma. E aqueles discípulos que estavam com medo do que estava fora, eles começaram a ficar com medo do que estava dentro. Porque antes eu estou com medo da tempestade lá fora, porque eu não sabia o que estava dentro do barco. Às vezes, querido, você está com medo do que está fora, porque você não sabe o que está dentro de você. Quando Jesus dá um comando, eles perguntam, quem é este? E a Bíblia fala que eles tiveram medo. Eles tiveram pavor, porque eles não reconheciam o tamanho da autoridade que estava dentro do barco, que até o vento e o mar lhe obedecem. A grande questão é que os discípulos, eles ouviram a voz de Jesus humano, mas a tempestade não. Ela ouviu a voz do Criador, que tem a voz como um trovão, que tem a voz como de muitas águas. Jesus disse baixo, Jesus disse lento. Ele simplesmente disse para a tempestade, acalma-te. Ele disse para. Mas a grande questão é que quando ele dá o comando, aqui quem está ouvindo uma palavra simples, mas a tempestade está ouvindo a voz do Criador. Eu quando fui a primeira vez em Israel, e quando você for lá, dá um amém aí, irmão? Você vai viver experiências extraordinárias. Eu me lembro que a primeira palavra que eu aprendi é uma palavra chamada kadima. Fala comigo. Eu achei interessante porque o guia, ele falava kadima toda hora. Estava dentro do ônibus, kadima, tem que sair. Está fora, kadima, tem que entrar. Você está no hotel, kadima, desce. Que palavra é essa? Avance. Da onde você está, vá. Da onde você está, avance. Saia do lugar que você está e vá. Alguns anos depois, eu voltei a Israel, até que um dia eu estava na Universidade Hebraica. Eu me dei esse presente há 14 anos atrás. Um grupo de estudo que estava lá e tive professores, inclusive do Exército de Israel. É interessante porque eles têm muito código em Israel, muitos, que eles usam entre eles. São códigos que quando você acompanha na televisão, acontece algo na faixa de Gaza, as guerras, os ataques, eles sabem muito bem aonde se apresentar. Mas é interessante porque eu entendi que kadima não era só o que estava sendo falado. Kadima era mais do que aquilo, só vá, só saia do lugar, vá para outro, corra para tal lugar. Porque quando o exército está diante de uma batalha, e normalmente o exército de Israel é desproporcional em tamanho ao exército inimigo, porque temos lá 4 milhões talvez de soldados hoje, e o inimigo tem 144 milhões contra eles, mínimo. A grande questão é que sempre estão em desvantagens, não bélicas, mas em pessoas. E quando acontece daquele que está ali na batalha, ele está diante de um grande exército inimigo vindo contra ele, porque o único exército do mundo que não foi treinado para cumprir ordem, mas cumprir missão, é o exército de Israel. Porque eles não cumprem ordem, dizendo assim, meu chefe mandou, eu faço igual. Não. Eles têm autoridade para improvisar, para tomar decisões, para cumprir a missão, para ter autorresponsabilidade. E quando diz assim, olha para o capitão deles, uma tempestade está vindo em nossa direção. Isso é um código. Quando eles dão esse código, lá do comando pode dizer recue, ou o comando pode dizer kadima. Pode dizer o quê? E eles já sabem muito bem o que é kadima. Kadima é, pegue tudo que você tem, pegue toda a arma bélica que você tiver, pegue todas as suas forças e entre na tempestade como uma tempestade. Esse é o comando kadima.
Significa que nesse momento você está pronto para entrar na guerra, porque todos estão na mesma frequência. Quem está aí, diga amém. Todos estão na mesma sintonia, e exatamente nesse ambiente eles entram. Os testemunhos que se ouvem são fantásticos, porque no código Kadima, muitos quando entram na batalha, o inimigo, por maior que seja, é como se eles tivessem uma sensação de que o exército de Israel crescesse, fosse muito maior. E sempre tem muitas histórias, relatos a esse respeito, de que um anjo que viram, coisas parecidas, mas que eles venceram a batalha. O que eu quero dizer para você? Que quando Jesus deu um comando à tempestade, ele não disse Kadima, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que Jesus entrou numa tempestade como uma tempestade. O que Deus está dizendo para você é que os desafios, embates que estiver vindo em sua frente, o Senhor manda dizer para você: você vai entrar na tempestade como uma tempestade, você vai entrar no problema como um problema por problema, você vai entrar na dificuldade como uma dificuldade. A tempestade vai se arrepender de acordar você, que quando você for enfrentá-la, você vai ter o Kadima. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Libera um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Mas só é possível se houver frequência. Não é o quanto nós somos, é o quanto estamos na frequência. Talvez você olhe a igreja e veja: meu Deus, a gente cresceu tanto, está rompendo tanto, Deus está fazendo. Mas acredite, é o começo de algo muito grande. Algo que Deus está para fazer nessa nação. Deus conta com você. E por isso Deus lhe dá o código Kadima. É uma frequência que quando os desafios vierem em tua direção, Deus lhe dá essa autoridade de enfrentamento. Mas como que eu posso, apóstolo? Como que eu posso romper? Eu estava pregando esses dias lá em Volta Redonda, onde eu sou pastor. E antes de eu subir no altar, Deus me deu uma palavra. E eu fiquei perguntando a Deus o que significava essa palavra, o que Deus queria mostrar para mim naquele momento. Porque no momento que eu comecei a ministrar, o Senhor falou comigo assim: diga para eles que eu vou passar no mesmo lugar que um dia eu passei. Aí eu fiquei perguntando: Deus, o que é isso? E o Espírito Santo me levou lá no deserto de En-Gedi, deserto do Negueb. E eu me lembrei daquela passagem que diz assim: eu mudarei a tua sorte como as torrentes do Negueb. Você indo a Israel, diga amém de novo aí. Você vai perceber que no deserto, no Negueb, o deserto, quando você está passando ali, os lugares são tão secos, tão áridos, que pode ser que um daqueles guias te fale assim: sabe essas marcas que estão aqui na terra? Você vai dizer deserto. Ele vai dizer marca de água. Isso aqui é marca d'água. Aí você olha assim e fala: mas aquele negócio, né, milhões de anos atrás? Não, do ano passado. Isso foi de 3 meses atrás. Aí você fala: mas isso está num deserto. No deserto não tem rio, no deserto não tem água. E quando Deus me deu aquela palavra, o Espírito Santo me levou lá naquela visão do Negueb. Aí eu consegui entender. Ele diz: fale com o meu povo, que eu tenho algo muito grande a fazer. E eu conto com todos. Existem muitos que um dia eu já passei por eles, mas hoje eles estão áridos. Mas diga que eu vou passar nas mesmas curvas, veios que um dia eu passei. Diga para eles que eu vou passar nesses mesmos ambientes que um dia eu passei. Mas ele dizia assim: mas diga para eles que o lugar será o mesmo, mas as águas não. As águas serão outras, as experiências serão outras, a minha maneira de mover será outra. E eu entreguei a mensagem, simplesmente entreguei. Mas a grande verdade é que Deus estava me levando nessa metáfora, não, nessa história bíblica, de que em Israel você vai perceber que no meio do deserto não chove. Se uma vez ao ano é muito, porque toda vez que a chuva está vindo, ela fica presa às nuvens na montanha, ao redor daquele deserto todo. E normalmente a chuva acontece lá na montanha, talvez em Jerusalém, talvez no Hermon, em lugares que são mais altos, porque é como se a nuvem não conseguisse passar para aquele vale desértico, aonde não tem água, não tem nada. Só que de repente, a gente estava indo numa caravana e o motorista falou: a gente vai ter que dar uma volta de 2 horas, porque não dá para passar pela estrada comum que a gente passa. Eu perguntei: por quê? Ele falou: porque as torrentes vieram.
E eu disse: como? Ele disse: sim. Mas eu falei: não tem nuvem, eu não estou sentindo cheiro de chuva, não tem vento, não tem sinal nenhum. Ele disse: não tem problema, a chuva acontece lá longe, e quando a gente menos espera, as águas começam a descer pelo deserto e começam a passar, e de repente as águas vêm, e o que tiver pela frente leva, inclusive pessoas estiverem andando, inclusive carro é levado. Então a estrada ficou sem condições de passar, porque as águas estão passando por cima dela. Mas você não está entendendo, é um lugar de deserto. Aí eu entendi que aquelas marcas que a terra carrega, significa que um dia as águas passaram ali. Deus está mostrando, querido, que existem pessoas como o Negueb aqui hoje, que as águas um dia passaram com muita velocidade, com muita fluidez, com muita graça, mas há muito tempo que tem uma sequidão aí. O Espírito Santo manda dizer para você, o Senhor manda dizer para você, querido: eu vou passar nos mesmos lugares que um dia eu passei, eu vou passar nos ministérios que eu passei. O Senhor está dizendo: eu preciso reunir um grande exército para aquilo que eu estou para fazer. Querida, em nome de Jesus, eu não sei se essa mensagem faz sentido para você, mas que em nome de Jesus, essas águas, essa sorte que diz a palavra do Senhor, venha sobre esta igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família, pessoas que estão na internet agora, em nome de Jesus, que as águas não tem vento, não tem chuva, não tem nuvem, não tem sinal, não tem nada dizendo aqui que vai acontecer, mas diz o Senhor: mas as águas virão, eu vou passar e restaurar os lugares que estão secos. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Por que nós só andamos por sinais? Apóstolo, porque os sinais são importantes. Por que nós, na verdade, só tomamos decisão na vida quando passamos por dificuldades? Você sabe, querido, que só os leigos precisam de sinais. Fala comigo. Só os leigos precisam de sinais. Mas como, pastor? É isso aí. A posição que Deus te colocou, a frequência que Deus te colocou, é para lhe dar, querido, uma visão sobre o futuro. Toda vez que você ouve uma palavra, você se torna conhecedor da Escritura. Toda vez que você repete a palavra, você cria o teu futuro. O Logos é a palavra de Deus. O Rema é uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. Quando você recebe o Logos, é o que todo mundo sabe, até o ímpio sabe quem é Deus. Mas quando você fala o que você recebeu, você cria o caminho do teu futuro, você cria a estrada do teu futuro. Quem está entendendo, diga amém. Por que só os leigos? Aliás, uma vez lendo muito Daniel 10, aquela oração tremenda, 21 dias de jejum, de busca. Mas tem um texto lá que chama atenção, até citei uma vez, se não me engano aqui, que Daniel dizia, aliás o anjo disse a Daniel: eu vim por causa de tuas palavras. O que o anjo disse? Gente, um anjo desceu e falou: eu estou aqui por causa das suas palavras. Eu fiquei pensando, vou perguntar ao apóstolo Lamartine o que Daniel falou, porque ele deve saber, né? Para eu repetir a mesma palavra, para o anjo vir descer lá na igreja. Porque se eu descobrir esse código, meu irmão, nós vamos explodir em Volta Redonda. Só que eu não tive tempo de perguntar para ele, eu fiquei estudando e nunca achei. Eu fiquei pensando, meu Deus, todo ano a gente faz jejum de 21 dias, eu estudo Daniel 10. E todos os anos eu olhava e dizia: Senhor, revela o que o Senhor não revelou ainda. Traz aqui os tesouros escondidos das trevas, libera, Senhor, fala comigo. Qual é a palavra que Daniel falou que atrai anjo? Porque deve ter um código. Um dia o Espírito Santo falou comigo, sim, falou comigo. Ele falou: meu filho, não é o que ele falou. Assim como a tua digital é única na terra, a voz é a digital espiritual de cada pessoa nessa terra. Ninguém tem a mesma voz, 8 bilhões de pessoas, ninguém tem o mesmo timbre de voz que você, reconhecida no céu. E ele disse: quando você fala, os anjos trafegam pela rodovia da tua voz, porque a tua voz chega no céu, e eles identificam o endereço.
e eles acompanham o timbre, a tua voz, e eles descem sim. Ele não desceu porque Daniel falou, ele desceu porque, não é o que ele falou, mas é quem falava. Quando ele falava, o anjo descia para falar com ele. Toda vez que você abre a tua boca e repete o que você aprendeu de Deus, você está criando o futuro, abrindo caminho de conquista na tua frente. Presta atenção nisso, presta atenção. Pode dar uma salva de palmas, vai lá bem alto, dá um glória a Deus também. Então eu falei, meu Deus, isso é sintonia, isso é frequência. É a frequência dos anjos. Sabe como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a perceber que é muito mais simples do que eu pensava. Não é o que eu estou falando, é quem está falando. Porque quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho e eu tenho acesso. E agora quando eu falo, quem tem filho sabe, mãe ouve até do quarto lá longe. Qualquer barulhinho, meu filho está falando. Quando você abre a tua boca, querido, quando a gente cantava aqui com os irmãos, que é difícil cantar com eles, né? Não, eu tentei e fui, dei o meu melhor ali. Graças a Deus minha voz não tinha microfone, porque é demais o louvor dessa igreja. Fala a verdade, gente, é demais, pelo amor de Deus, é demais. Mas olhe bem, eles estavam cantando e a gente cantando também. Quando chega no céu, são vozes que são timbres, são digitais espirituais. O anjo pega aquela voz e vai pela estrada da voz para chegar até você. E ali eu estou falando por quê? Porque havia uma frequência que a igreja alcançou, havia uma sintonia. Daniel conseguiu alcançar a frequência do céu, e por isso o anjo disse, foi por tua causa que eu vim. Mas eu disse que só os leigos precisam de sinais. Começa a ventar, começa a dar uma nuvem, a gente fala assim, vai chover, sim ou não? Mas você acredita que o meteorologista, talvez 20, talvez 30 dias antes, ele já sabia que no momento que você falou que vai chover hoje, ele já disse que ia chover 30 dias antes? Porque só os leigos precisam de sinais. Você sabia que os irmãos de José do Egito só percebeu a pobreza quando viu a vaca magra? Só percebeu a pobreza quando viu os campos secos? Só percebeu a miséria quando viu a realidade ao redor? Sabe por quê? Porque José do Egito, que nem foi do Egito, mas o José, ele 7 anos antes, ele já sabia o que havia de acontecer. Deus te chamou, querido, para ter essa mesma percepção do reino. Você não precisa ser o profeta que diz assim, diz o Senhor, por mais lindo que isso seja, eu respeito. Mas Deus quer te dar a visão do futuro, para que você compreenda que caminho seguir. É o que Deus está fazendo em nossa geração. Deus está nos entregando a frequência para que a gente possa saber o que dizer, as decisões que tomar, o caminho que seguir. Você como líder, empresário, pastor, em todo pai, mãe, para você compreender o que eu vou fazer. Por que alguns pastores, já assento pastores por muitos anos, só vai buscar ajuda quando a igreja está quase acabando? Por que algum casal só vai atrás de ajuda quando o marido pega a mala e coloca no carro e está indo embora para outro lugar? Por que só os leigos precisam de sinais? Porque existem pessoas que muito antes disso já começam a trazer saúde ao casamento. Pastores, por que pais, quando os filhos já estão sem comunicação com eles por muito tempo, mas quando acontece uma tragédia, fala, pastor, o que você falar eu faço agora? Por que não fez isso 5 anos antes? Por que algumas pessoas só vai cuidar da saúde quando o médico fala, ou tu cuida da saúde ou tu vai morrer essa semana? Aí tu começa a comer alface todo dia. Porque só os leigos precisam de sinais. Porque aqueles que leem o tempo, eles não esperam a tragédia chegar para poder tomar decisões na vida. Deus quer trazer uma frequência correta para você, querido, em todas as áreas da sua vida. Não precisa sua vida ruir para você começar a buscar Deus, para você frequentar uma igreja, para você ser dizimista. Eu vou ser dizimista pelo resto da minha vida se minha empresa sair da falência. Por que você não fez isso antes? Porque leigo só toma decisão quando acontece sinal. Mas aqueles que Deus chamou, você, diga amém aí. Não, com mais fé. Aquele que Deus chamou, fala amém. Deus te dá a visão do futuro.
Porque quando você ouve a palavra, você tem inteligência dela. Mas quando você repete o que você ouviu, você cria um caminho do teu futuro. Por isso hoje, Deus quer te dar o mesmo espírito de Caleb, que olha o improvável dizendo: nós vamos vencer. Eia, vão partir para cima, nós vamos alcançar, porque o espírito que estava sobre ele não era o mesmo que estava sobre os outros. Deus não lhe deu o espírito que está no mundo, Deus lhe deu o espírito de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, não é para contrariar, é para que você possa ter autoridade de mudança de ambientes. Deus lhe dá, como José, a visão do futuro. Você não precisa olhar a vaca magra para começar a perceber que a pobreza chegou. Mesmo no tempo da vaca gorda, você vai ter discernimento do que eu vou fazer, porque quando a crise chega, você está pronto para ela. Porque você não esperou teu casamento ruir, tua família ruir, tua saúde acabar, os seus relacionamentos, seus amigos irem embora, para você agora dizer: alguém me ajuda, porque eu preciso agora me cuidar. Não, Deus não quer que você viva só esperando os sinais da tragédia. Muita gente está dizendo: fala aí, pastor Lamartine, Jesus está voltando, porque se estiver voltando mesmo, vou me santificar. Está final dos tempos, então eu vou me entregar mais para Jesus. Não, querido, você não pode viver dessa forma. Você precisa viver para Deus intensamente, independente das coisas que acontecem ao teu redor. Você precisa, é para Jesus mais alto, então, intensamente mergulhar no reino. Mas eu não estou vendo nuvem, eu não estou sentindo vento, eu não sinto o cheiro das águas. Então como que o pastor veio lá de longe dizendo que o lugar onde Deus passou com as suas águas, Ele vai passar de novo? Só leigos precisam de sinais. Você só precisa de uma coisa: da palavra de Deus sobre a tua vida. O Logos é a palavra que todos recebem. Mas se você hoje quer dar um passo em direção ao teu futuro, entenda que Deus lhe dará um rema. É uma palavra específica. A pessoa é específica, fala eu. E a ocasião é específica, fala agora. Hoje Deus te dá uma oportunidade, querido, de entrar na mesma frequência. Não seja como a baleia azul, 52 Hz. Depois você vai pesquisar sobre ela, que nada sozinha e não se comunica com ninguém. Deus quer colocar você parte de um lugar onde Deus lhe dá autoridade para mudar realidades, mudar ambientes. Mas que em nome de Jesus, a minha oração é que essa profecia se cumpra na sua empresa, família, em todos os ambientes. As águas da cura, as águas da restauração, as águas que vão prosperar você, elas voltam com mais velocidade do que aconteceram no passado. Deus te dá a autoridade do Cadima. Quando a tempestade vier, não foge como eu citei da vaca, mas seja como um búfalo que corre em direção à tempestade. Assim seja uma tempestade para a tempestade, e você vai viver o que está à tua frente vai ter que aquietar, vai ter que se acalmar, porque a luta e a tempestade de fora não entrou dentro de você. Se essa palavra faz sentido para você, se ponha de pé em nome de Jesus. Se essa palavra faz sentido para a tua vida e o futuro, dá uma salva de palmas em nome de Jesus ao nosso Deus. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Molha a Deus, não só a lã, lembra de Gideão? Mas molha, Senhor, em volta da lã. Porque na minha casa, eu sou o único que consigo ver, eu sou o único que consigo me colocar diante de Deus. Molha meus filhos, molha meu marido, molha minha esposa. Talvez você vive num ambiente onde você crê que Deus pode mudar realidades, mas à sua volta, às vezes até riem quando você fala disso. Mas essa oração de hoje é essa: Deus, o Senhor já me encharcou, encharca as pessoas ao meu redor, coloque eles na mesma frequência que eu, coloque eles no mesmo espírito que eu, porque Deus quer tirar, querido, famílias que estão na falência, pessoas que estão vivendo deprimidas. Deus quer visitar a tua história.
Mas não é olhando o teu passado. Deus quer mover sobre o teu futuro, querido. Deus quer abrir um caminho novo sobre a tua vida. Deus quer te dar essa autoridade para que você compreenda que há uma palavra liberada sobre você. Mas repita a palavra, crie o teu futuro, crie uma estrada nova à tua frente, porque a tua oração, teu clamor é uma rodovia que faz os anjos descerem na terra, moverem sobre a tua realidade, sobre a tua vida. Hoje é celebração do aniversário do apóstolo Lamartine, mas hoje precisa ser uma celebração na tua casa, precisa ser uma celebração sobre a tua família. Faz com as tuas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da tua palavra, Senhor. Eu creio nessa ambiência profética que nós estamos aqui agora. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor empodere os teus filhos, ó Deus, dessa autoridade de entrar na tempestade como uma tempestade. Que aqui seja, ó Deus, como um cadima sobre a vida dos teus filhos. Que eles não fujam mais, não corram, ó Deus, das suas batalhas, mas que eles possam hoje sair daqui dizendo: meu Deus, eu quero enfrentar, eu quero entrar na batalha, eu quero enfrentar os desafios e vencer os desafios. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ministérios que um dia foram tão encharcados, meu Deus. Ministérios aonde as torrentes do Negueb já passaram muito forte no passado. Passa de novo, Senhor. Levanta aqui homens apaixonados, mulheres apaixonadas por vidas, meu Pai. Levanta uma igreja como o Senhor já tem feito. Mas, ó Deus, não mole só alguns, mole toda a igreja, toda a eira, meu Pai, para que sejam apaixonados para cumprir a tua chamada, cumprir a tua missão. Meu Deus, obrigado pela essa noite, obrigado pela vida do apóstolo Lamartine. Eu oro pela vida dele, Senhor, por saúde, por graça, por revelação, por discernimento. Ó Deus, que o Senhor possa dar ao teu filho, ó Deus, não só os desejos do coração dele, mas muito mais do que isso, os desejos do teu coração sobre a vida dele. Que o Senhor possa abrir caminhos sobre o teu filho e ser, ó Deus, como sempre, essa bênção que cura aqueles à sua volta. Deus, que hoje seja uma noite de renovo ao teu servo, uma noite apaixonada, como ele está aqui com a família, filhos, ó Deus, netos, ó Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor, por essa casa, pelo teu sacerdote sobre essa igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. E a igreja dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas bem alto ao nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.